Paz de Cristo, guerreiras e guerreiras do Senhor, mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem, uma direção, aquilo que o Senhor tem para estar entregando em nossos corações. Espero no nome de Jesus que vocês estejam abertos para aquilo que o Senhor está para derramar, para entregar para nós. E desde já nós clamamos ao Senhor para que Ele venha e nos direcione e nos conduza, que essa palavra possa vir de encontro em seus corações e você que virá esse vídeo mais para frente possa também ser tocado pelo Espírito Santo, pois sabemos tamanho é o poder do Espírito Santo de Deus que flui, né? Cada vez que nós buscamos do Senhor, nós sabemos que Ele espera de nós aqueles que estão com fome e sede da Tua presença, da Tua palavra, que anseia cada vez mais estar buscando Ele, buscando quem é Jesus Cristo. E hoje tem algo que o Senhor colocou em meu coração para estar compartilhando, que se encontra em Jeremias 29, 13, nos traz ali uma palavra poderosa. E meio ao contexto que estava ali passando o povo de Deus, Jeremias é um profeta da qual o Senhor levantou. E logo após, esse acontecimento, que essa mensagem que o Senhor me colocou, que vem para nos impulsionar a nós crermos naquilo que o Senhor tem para nós, e ainda que estejamos passando por alguns desafios que parece que está impedindo nós de avançarmos, de nós evoluirmos e de crescermos, seja em qual área for, o Senhor Ele tem algo precioso para nós e Ele espera aqueles que permaneçam perseverando e crendo nas promessas do Senhor. E nesse contexto a gente vê que ali havia um momento onde tinha um profeta chamado Ananias que estava ali confrontando Jeremias. E Jeremias andava com um jugo da qual o Senhor havia direcionado ele caminhar com esse jugo. E como um profeta de Deus, ele colocou esse jugo sobre seus ombros, representando aquilo que estaria sobre o povo de Deus. Porque o povo estava indo contra as leis, contra a vontade do Senhor. Estavam ali profanando, estavam ali todos em iniquidade, todos cometendo ali, tremendas coisas que era contrária à vontade de Deus. E ali, nesse momento que Jeremias vem entregando uma palavra da qual Deus estava direcionando, que haveria de vir o castigo de Deus para o povo de Deus, para que eles pudessem se inclinar novamente para os seus caminhos. Porém, Ananias vem como um homem que tinha conhecimento da palavra, era um profeta também, porém estava ali para querer confortar, massagear o ego, do povo de Deus. E ali ele vem e confronta Ananias, ele confronta Jeremias, e Ananias vem e pega o jugo de Jeremias e rompe, quebra esse jugo de madeira, pois ele sabia o significado, como um profeta, conhecendo a lei, conhecendo as ações ali de Deus mediante a toda circunstância que ele usava, cada profeta, ele pega esse jugo e quebra, dizendo que o jugo que estava sobre o povo estava sendo quebrado e que Deus haveria de estar ali promovendo ali o povo de Deus. Porém, não era bem isso que Deus estava falando para o povo. Então Jeremias, ele por algum momento ele se distancia, ele sai dali de um momento da qual Ananias confrontou ele. E quantos de nós muitas vezes somos confrontados? E temos que ter muito cuidado, ver se realmente aquilo que está vindo, contrário àquilo que Deus está nos falando e nos direcionando, nós, a estarmos fazendo aquilo que é a vontade de Deus, por uma pessoa que vem muitas vezes querer confrontar, querendo trazer algo que muitas vezes nós entendemos que quando Deus ele quer fazer algo, seja bom, seja para estar puxando novamente os seus filhos, para os caminhos novamente, muitas vezes é desafiador. Tem situações que vêm que muitas vezes geram dor, geram ali desconforto. E virá pessoas que vai querer estar massageando, vai estar querendo passar, digamos que o pano em meio às circunstâncias. Porém, nós devemos entender que Deus ele é justo, ele é o justo juiz. E nós devemos prestar atenção que nas Escrituras já nos traz isso, que devemos cuidar com os falsos profetas, pois mediante esses falsos profetas a gente somos levados para um vento de outro, como qualquer vento de doutrina que vem e nos induz a caminhar fora dos caminhos do Senhor. E aqui Ananias confronta Jeremias, e Jeremias por um momento ali ele se afasta daquela situação, pois Deus fala para ele, volte ali e declara aquilo que eu tenho para o povo. E ali ele vem e se posiciona com tamanha autoridade que Deus havia colocado sobre ele como um profeta de Deus. E ele fala
você quebrou esse jugo de madeira, mas agora Deus fala que ele colocará agora um jugo de ferro, que esse jugo, né, será ali distante, e o povo passaria por essas dores, passaria por situações ali que não seriam fáceis, porque Deus queria que o povo de Deus se inclinasse, né, com seus corações de novo para a vontade dele. E ali a gente vê, né, passa ali algum tempo, e Ananias, assim como Deus havia falado para Jeremias que ele morreria por ele ter confrontado uma palavra de Deus e ele ter, né, tentado ali persuadir toda aquela situação e tentando, né, levar aquilo que era a vontade de Deus contrário, né, tentando massagear ali o povo, Deus vem com o castigo, vem com a justiça, e Ananias, passado alguns meses, ele morre. E aqui confirmando a palavra que Deus havia entregado a Jeremias. Porém, passou algum tempo, né? Deus havia falado que passaria algum tempo, o povo passaria por essas situações que viria de desafios, né? Porque quando nós entendemos que todo momento que a gente viu o povo de Deus sendo exilado, né, sendo ali devastado por algum reino que se levantava para estar, né, devastando ali a gente entende que Deus estava permitindo, porque Deus ele não quebra o seu princípio primordial, do princípio que ele diz, né, que nós temos o livre-arbítrio. E se nós temos uma escolha, nós temos a escolha de escolher bênção ou maldição. E aí, se nós decidimos ir contrário à vontade de Deus, ele não pode intervir naquilo que nós mesmos estamos dando legalidade para que o inimigo venha e muitas vezes assole a nossa vida. E muitas vezes estamos passando por situações violentas, né? Situações que parece que não tem fim. E nós devemos, né, muitas vezes prestar atenção se estamos passando por uma provação da qual o Senhor está esperando nós sermos aprovados, né, para ver aonde está o nosso coração, ou se há uma situação que de alguma forma nós estamos indo contrário àquilo que é a vontade de Deus. Porque quando nós estamos fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, algumas coisas ali começam a se inclinar para nos mostrar que estamos indo para o caminho errado. E Deus, ele espera um posicionamento nosso. Será que estamos ouvindo a voz de Deus ou estamos indo em direção àquilo que pessoas vêm querer nos direcionar a fazer? E devemos prestar atenção em quem nós estamos dando ouvido, porque virá pessoa de fora, até mesmo parecendo que vai estar querendo nos ajudar. E Deus usa pessoas para nos ajudar, usa pessoas para estar, né, nos dando acesso a lugares, a locais, a trabalho, né, a funções. Porém, nós devemos prestar atenção que aonde, né, isso vai nos levar. Devemos estar, né, buscando a direção de Deus, buscando a direção do Pai, buscando a direção do Espírito Santo. Trazendo um testemunho meu, eu por algum tempo caí no engano de que por Deus falar comigo, eu não precisaria buscar a direção de pessoas. E isso foi um erro tremendo, porque quando nós começamos a viver certas experiências, né, sobrenaturais com o Senhor, há uma autoconfiança que começa a crescer em nós. E começamos a nos esquecer de pedir a orientação de Deus, de pedir a orientação do Espírito Santo. E quando nós vemos, se encontramos em uma situação que estamos em um cenário, que estamos ali sobre opressão, sobre peso, sobre jugo, que é um jugo que Deus não permitiu que nós estivéssemos com esse jugo. Porém, a nossa escolha de não dar ouvidos ao Senhor e ir pela direção, muitas vezes, de pessoas que não têm a capacidade de estar nos ajudando, nós muitas vezes, quando nos encontramos em uma situação que está ali, né, que já estamos no ápice da pressão, que nós, quando buscamos no Senhor, que Ele espera de nós buscarmos nele, clamar a Ele, para que Ele venha ouvir a nossa direção, ouvir aquilo que nós precisamos para buscar a direção dEle, nós inclinamos o nosso coração a Ele e Ele fala aquilo que nós, né, precisamos. E voltando para o testemunho, chegou o momento que eu estava numa situação que parei de estar buscando no Senhor a direção clara. E quando eu vi, eu estava numa situação de sociedade da qual o Senhor havia abrido uma porta de trabalho para mim, porém eu não tinha, né, buscado a direção até onde iria isso. Quando eu vi, eu estava entrando numa sociedade, né, com uma pessoa que a princípio, né, era uma pessoa que estaria me ajudando. Porém, nós devemos entender, andarão dois juntos se não haver entre eles, né, acordo.
E aí chega no momento que quando nós tomamos uma decisão, um partido da qual nós não buscamos a direção de Deus, se é isso que o Senhor tem para nós, quando nós vemos situações vindo, coisas acontecendo, né, coisas ali trazendo, né, desafios tremendos que nós não suportamos, quando nós buscamos no Senhor, Ele vai falar claramente, assim como falou para mim. Eu abri a porta para você de trabalho, porém, em nenhum momento você buscou em mim essa sociedade. Em nenhum momento eu falei para você entrar nessa sociedade. E quando isso veio, né, aos meus ouvidos, eu caí em si e pude entender. Eu estava sendo um filho desobediente. Eu estava sendo um filho que estava indo contrário à direção de Deus. E quando nós caímos em si, muitas vezes será necessário darmos um passo para trás. E muitas vezes para nós parecerá que estaremos retrocedendo. Vai parecer que estamos ali parando. Porém não, quando nós damos um passo para trás, né, Deus nos permite isso para que nós venhamos tomar impulso para avançar ainda mais, segundo a direção dele, segundo a voz que ele tem, né? Quando nós buscamos nele, ele vem e fala para nós aquilo que devemos fazer debaixo da direção, debaixo da orientação, debaixo da palavra dele. E assim ali, indo para Jeremias 29, né? Começando no versículo 10, começa assim: assim diz Yahvé, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para esse exato lugar. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para te dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscarei e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Assim o Senhor espera de nós. Quando nós entendemos que o Senhor não tem planos de nos trazer dano, não tem planos de nos trazer prejuízo, mas sim planos de nos fazer prosperar, a fim de nós termos uma vida, né, uma vida plena debaixo da vontade dele. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos inclinar nossos ouvidos a ouvir a voz dele, quando nós se achegamos ao Senhor, ele vem com a sua mão que vem e traz a provisão, que traz ali aquilo que nós precisamos, que muitas vezes nós não buscamos diretamente a ele, e quando nós vemos que estamos ali sem direção, quando nós estamos ali, né, sob uma pressão, um jugo que Deus não havia permitido nós carregar, nós devemos buscar no Senhor, seja no secreto, seja onde nós estivermos, buscando orar no Senhor, buscando, né, ouvir a voz do Senhor, a direção que Ele tem para nós. E assim Ele fala, né, quando vocês me buscar de todo o vosso coração, né, vocês me encontrarão. E nós devemos buscar de todo o nosso coração o Senhor, porque quando Ele vê um coração quebrantado, contrito, ele vem, ele escuta e ele traz ali, né, aquilo que nós precisamos, seja uma palavra, seja uma direção, seja uma pessoa que ele vai usar para estar, né, sendo aquele que realmente é a vontade dele, de estar nos colocando em lugares, de estar nos impulsionando a viver coisas grandiosas e poderosas da parte dele. Amém, irmãos? Essa era a palavra que eu tinha, né, da parte do Senhor para estar colocando aqui para nós. Espero que possa tocar a sua vida, possa ministrar a sua vida. E eu queria estar encerrando aqui com uma oração, amém? Querido Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez o Senhor ter dado essa palavra, Pai, que possa abrir em corações, Pai, sedentos, corações que estejam abertos para receber uma semente boa, caindo em solo fértil, Pai. Desde já declaramos que nós invocamos a Ti, clamamos a Ti, Pai, pois a Tua palavra fala em Jeremias 33:3, Pai, invoca-me e eu responderei e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não conhece. Então nós clamamos a Ti, clamamos ao Senhor, que é aquele que nos traz, Pai, refúgio, que nos traz segurança, que nos traz provisão, que nos traz cura, salvação. O Senhor é aquele que está à frente, adiante, mas o Senhor espera de nós, aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, para que o Senhor venha, Pai, venha ouvir e venha responder nós, Pai. Então nós queremos, Pai, apresentar a Ti todas as nossas dores, todos os nossos desafios, tudo aquilo que nós, com a força de nosso braço, nós não conseguimos, nós não suportamos. Então, precioso Espírito Santo de Deus, venha sobre meus irmãos, venha tocando, venha direcionando, venha conduzindo, venha trazendo, Pai, a memória aquilo que traz esperança para eles permanecerem, para eles, Pai, continuarem, porque o Senhor bem sabe os planos que o Senhor tem a respeito de cada um. São planos, Pai, de fazê-los prosperar e não de trazer dano e prejuízo. Então, Pai, que seus filhos possam viver coisas grandiosas, poderosas e sobrenaturais a parte do Senhor. É assim que eu oro no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.
Amém, irmãos? Tomam posse dessa palavra, creem que o Senhor tem grandes coisas para estar fazendo na vida de cada um. Amém? Um ótimo dia a todos e Deus abençoe.